digamos Vai assim. vai ser descontraído e tu só vai cabeceando que a gente cruza a bola. É tranquilo. Eita. Quem que cabeceia? Eu ou você? Não, a gente vai lançando a bola e tu vai cabeceando. É. Vai ser descontraído e tu só vai... Deu um problema no som? Pode continuar, manda lá. Deu? Espera aí que eu vou desligar o celular. Espera aí, duas coisas. Eu vou tirar o WhatsApp daqui, tá? Se vocês querem falar comigo, não vão... Eu vou tirar daqui. Nós já vamos começar, então. Já está ao vivo, Rosa. Mas é bom as pessoas que nos assistem acompanhar os bastidores, não é isso, Rafael? Então, nós vamos, então, dar início a essa sessão. Muito bem-vindos a mais uma das nossas sessões da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Em nome da nossa diretoria e dos amigos da biblioteca, eu saúdo especialmente o nosso querido Rafael Jacobsen, presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, meu fiel companheiro de entrevistas e membro da nossa diretoria, os nossos amigos que acompanham as nossas atividades, e a nossa convidada de hoje, meu Deus, vai ser maravilhoso ter a Rosa Freire de Aguiar, que é jornalista e tradutora, e que eu vou confessar, Rafael, que há um mês e pouco, quando eu comentei com meu querido amigo do Rio de Janeiro, o editor José Mário Pereira, que eu ia fazer uma viagem para Paris, às voltas dos meus interesses proustianos, e eu falei também com a minha querida amiga e colega Margarete Dalcomo, e eu contei que eu ia para Paris, os dois disseram instantaneamente: tu tens que tomar um café com Rosa. E eu, meu Deus, mas que coisa interessante. Aí eu ligo para a Rosa e, no final de tarde, Rafael, Leonor e eu nos encontramos com a Rosa Freire de Aguiar num café próximo ao Odeon, né, Rosa? Meu Deus, o nome era Les Editeurs. Olha, Rafael, era um ambiente... Não tem ambiente mais propício para se discutir literatura, porque as paredes eram todas decoradas com livros. Nós estávamos abraçados por Molière, Balzac, Baudelaire, né, Rosa? Flaubert, Proust. Foi um encontro maravilhoso. E a Rosa, entre um Proust, entre um volume de Em Busca do Tempo Perdido e outro, ela me fala de uma entrevista, Rafael, que ela fez no ano de 1973, né, Rosa? Vai me corrigindo depois, com o Érico Veríssimo. Ela bem mocinha, isso gerou um livro, depois está ela com os cabelos compridos na capa, sentada com o Érico, ele com as pernas cruzadas, com aquele jeito dele tão discreto que nós todos conhecemos. E ela me contou maravilhas dessas várias noites, não foi um dia só, foram várias noites, né, Rosa? 9 a 10, que eu me lembro, assim, em que ela termina por publicar uma matéria na revista Manchete, não é? Em que, então, era uma reflexão do Érico sobre os 40 anos dedicados à literatura, então, não é? O livro depois pega 70 anos a propósito do aniversário da obra histórica, épica do Érico. E esse é o tema inicial da nossa entrevista. Antes, então, de dar a palavra para a Rosa, que vai discutir, além de Érico, outras coisas, eu tenho certeza, ela faz 1000 coisas. A Rosa traduz atualmente Proust, num projeto muito interessante, e várias outras coisas que ela tem para nos contar. Mas eu pediria, então, meu querido Rafael Jacobsen, que, de acordo com o protocolo, faça um resumo da trajetória da Rosa, mas bem resumido, porque senão todo o programa vai ser a vida da Rosa dedicada a traduções e etc. e mais. Rafael, por favor. Muito obrigado, presidente Gilberto, pelas sempre carinhosas palavras de acolhida. Quero aproveitar o ensejo para cumprimentar muito especialmente a nossa querida convidada Rosa Freire de Aguiar e transmitir a ela o abraço dos nossos confrades e confreiras lá da Academia Rio-Grandense de Letras, que é uma entusiástica apoiadora dessas lives aqui da Associação de Amigos da Biblioteca. Eu e o Gilberto, nos nossos encontros aqui com os amigos da biblioteca, nós somos muito dados aos protocolos, como disse o Gilberto, e sempre fazemos uma pequena apresentação dos nossos convidados e sempre enfrentamos esse desafio de fazê-la pequena perante o currículo
dos grandes expoentes que vêm aqui conversar conosco. E no caso da Rosa não é nem um pouco diferente. Nós temos uma vasta trajetória, que iniciou no Rio de Janeiro. A Rosa nasceu no Rio de Janeiro. Ela talvez seja conhecida mais recentemente pelo pessoal que acompanha aí a imprensa como colaboradora da revista Piauí, mas a verdade é que, como mencionou o Gilberto, a Rosa tem uma trajetória muito consolidada no jornalismo. Por exemplo, já nos anos de 1970, 1980, ela foi correspondente em Paris das revistas Manchete, Isto É, retornou ao Brasil em meados dos anos 80 e desde então vem trabalhando intensamente no mercado editorial, em particular na tradução. E não é tradução de um idioma só. A Rosa traduz do francês, do espanhol, do italiano, e já são mais aí de uma centena de livros nas áreas de literatura e também de ciências humanas. O rol de autores aos quais a Rosa dedicou o talento dela como tradutora é também imenso. Só para citar alguns, Montaigne, Balzac, Céline, Lévi-Strauss, Roberto Bolanho, que eu gosto muito, inclusive, Ítalo Calvino, entre outros. A própria Rosa coloca uma frase que eu acho que resume muito bem essa trajetória. Ela diz que um dia alguém calculou que ela já deve ter traduzido umas 52 mil páginas, sem contar, claro, as laudas de quase 20 anos aí de jornalismo. Então, a trajetória da Rosa é premiadíssima, ela já recebeu inúmeras distinções, como, por exemplo, o Prêmio da União Latina de Tradução Científica e Técnica, o Jabuti, no caso pela tradução da Elegância do Ouriço, publicada pela Companhia das Letras no Brasil, e também o Prêmio Paulo Ronay da Biblioteca Nacional. E tem um detalhe muito interessante da biografia, a Rosa, sabe como é? Os intelectuais, muitas vezes, de grande estirpe, principalmente, se atraem. A Rosa foi casada com o economista, o grande intelectual Celso Furtado, e ela foi encarregada da organização de duas obras fundamentais sobre o trabalho do Celso, que são os Diários Intermitentes, de Celso Furtado, 1937-2002, e ainda o Celso Furtado, Correspondência Intelectual, abrangendo as trocas de carta dele com grandes personalidades entre 1949 e 2004. Então, hoje, o assunto, em especial que o Gilberto frisou, um ponto muito especial na trajetória da Rosa como jornalista, esse encontro com o Érico Veríssimo. Doutor Gilberto, está apresentada a nossa querida convidada de modo bem sintético. Rosa, só uma pergunta. A Elegância do Ouriço é aquilo da zeladora que gostava do Tolstói? Era aquele livro? Mas que beleza. É muito interessante, né? Era um edifício em Paris, uma coisa assim, né? Que tinha ali a mocinha, que era meio chatinha, não tinha? Tinha o japonês, não tinha? Eu me lembro desse. Exatamente. E tinha essa zeladora que gostava do Tolstói. Eu me lembro dessa. Mas, Rosa, vamos começar. Não sei se tu concordas. Vamos começar com o Érico ou vamos falar um pouco do que tu está fazendo agora? Qual é a tua ideia? Não, vamos começar com o Érico, né? Afinal, eu estou falando para o Rio Grande do Sul, né? Então, em 1973, eu vi a fotografia, eu olhei a fotografia da capa do livro que sai em 2019 pela Companhia das Letras, que tem tu e o Érico sentadinhos os dois ali na frente, numa parte da casa ali, não é isso? Aquela foto? Né? E tu com os cabelinhos. Que idade tu tinhas nessa época? Bem mocinha, né? E aí me conta a circunstância. Uns 20 e poucos anos. E como é que foi a circunstância dessa entrevista? Como é que foi? Primeiro, boa noite, obrigada, Gilberto, de fato, não faz muito tempo, a gente estava tomando um vinhozinho, né, lá isso mesmo. E espero que em breve a gente tome outro. Muito obrigada, Rafael, pelas suas palavras, pela sua introdução. Bem, o Érico foi uma descoberta em vários sentidos e foi também um início de uma trajetória que vai se desdobrar depois com várias outras entrevistas com editores, mas eu acho que foi o Érico que
como é que eu posso dizer, que me despertou, me deu uma agulhada sobre a maravilha que é entrevistar escritores, né? Eu fiquei desde então maravilhada, eu acho que isso tudo começou com o Érico. Eu estava na Manchete já há algum tempo, começando, era meio novata, meio foca, né, como se chama, e o Justino Martins, que era o diretor da Manchete, gaúcho. Que veio do Rio Grande do Sul. Exatamente. Trabalhou na Editora Globo, né? Trabalhou na Editora Globo aqui. E era contraparente da Dona Mafalda, acho que a primeira mulher do Justino era irmã da Dona Mafalda, tinha um parentesco assim. E o Érico estava escrevendo o Solo de Clarineta, né, o primeiro volume de memórias, e ele, então, Justino me perguntou se eu podia ir para lá para fazer uma entrevista com o Érico. Bom, eu fiquei nervoso, entendeu? Numa agonia, uma ansiedade. Achei assim, uma maravilha. Eu já tinha lido vários volumes, várias obras do Érico, fiquei maravilhada. E aí, dá-lhe de preparar a entrevista, né? Li não sei quanto mais, e procurei coisa daqui e dali. Fui para o departamento de pesquisa da Manchete, li outras entrevistas, né, que o Érico já tinha dado. Enfim, eu fiz um questionário, aquela coisa assim de entrevista que eu imaginava que estava bem preparada e tal. Fiz um questionário de umas 40 perguntas, batidas, datilografadas, né, como era na época, né, nas laudas da Manchete, e pego um avião e vou para o Rio Grande do Sul. O fotógrafo que me acompanhou era um fotógrafo da Manchete, a Manchete tinha sucursal na época em Porto Alegre, e o fotógrafo era de lá, era um japonês chamado Ajimo Hirano, que estava no Brasil não fazia muito tempo, ele tinha chegado adolescente no Brasil. Bem, aí chego lá e tal, enfim, telefone para o Érico, dizendo, cheguei, ele já sabia que eu ia, e aí ele disse, pois não, vem aqui depois do jantar. Eu digo, tá bem, irei. Aí eu fui lá, a casa era julho, estava muito frio. Isso era a casa ali em Petrópolis. Na Felipe de Oliveira. Na Felipe de Oliveira. Na Felipe de Oliveira. Aí chego lá com o fotógrafo, depois do jantar, ele marcou 1h, 8h30, 9h, não sei, eu chego lá, a lareira ligada, né, acesa, né? Ele, Dona Mafalda, ele sentado assim, com as pernas em cima de uma banquetinha, com uma espécie de uma manta xadrez ou algo assim, enfim, em cima das pernas. Dona Mafalda tricotando, conversando e falando tricô e tal. E aí ficou aquele assim, um clima meio um pouco, quer dizer, eu um pouco sem graça, um pouco tenso, entendeu? Sem saber muito o que falar. E Dona Mafalda, muito alegre, dizendo: então vou fazer um cafezinho para a gente. Aí foi lá, levantou, fez um cafezinho, voltou. Bem, aí a gente começa a conversar e o Érico diz: não, você não quer sentar aqui na mesa para a gente conversar melhor? Eu digo: claro que eu quero. Mostrei para ele o que eu tinha feito, que tinha uma série de perguntas e tal. E aí aquela coisa da novata, né? Dizer assim, já, imagina, não devia ter feito dessa forma tão brutal, mas aí eu já fui dizendo, eu posso ligar o gravador? Gravador não. Gravador não. Eu digo, gravador não. Ele foi disse, olha, eu tenho pavor a gravador, eu sou absolutamente infenso a gravações. Eu digo, Eu digo, não, mas claro e tal. Bem, aí ele me fez a contraproposta. E ele me disse, olha, eu prefiro, portanto, que você não grave, mas, como inclusive é muito extensa, né, a sua pauta, digamos, né, você pode vir aqui toda noite, tantas vezes, tantas noites, né, quantas forem necessárias, e nós vamos conversando e vamos desbastando essa pauta longa que você tem, né? Eu achei ótimo, mas, ao mesmo tempo, fiquei um pouco preocupada, porque era uma entrevista que a gente chama de ping-pong, né, que ia ser pergunta e resposta, né? Então, eu fiquei meio preocupada, eu digo, bom, eu não vou gravar, mas eu vou ter que anotar muito, muito, e chegar no hotel, num silêncio absoluto, ver se eu me lembro de mais coisas e tal. Bom, e aí comecei a anotar, daí de anotar. Às vezes, a primeira vez, eu me lembro que eu fui com o fotógrafo, e ele voltou, queria parar para o gol, eu digo, não quero parar em lugar nenhum, eu quero ir direto para o hotel, para não perder nada, exatamente, não esquecer nada que o Érico me disse durante 1h, 2 horas, hoje. Bom, e fui fazendo a entrevista. Eu fui lá uns 9 ou 10 dias. Nesse meio tempo, nós fomos à Cruz Alta. Eu queria ir à Cruz Alta, nós fomos de avião, que, aliás, foi uma cena curiosa, porque tinha um aeroporto que era muito pequenininho lá em Cruz Alta, e eu nunca tinha ouvido o avião buzinar. E quando ele estava chegando perto da pista, não sei, eu ouvi um barulho esquisito,
Eu digo, gente, o que é isso? E alguém brincou e disse, isso é a buzina do avião. Aí eu olhei, o que seria na pista, tinha um monte de galinha. Eu digo, meu Deus do céu, a gente vai ter um desastre aqui. Mas não, o avião da Varig baixou direitinho e tal, bom, enfim. E eu fiquei em Cruz Alta, foi muito bom Cruz Alta, porque eu vi a casa onde ele tinha nascido, a casa a farmácia, do avô, o local da farmácia? Em Cruz, exatamente, nós fizemos todo o itinerário de Cruz Alta, e eu ainda conheci gente que tinha conhecido ele pequeno, um jovenzinho. Tinha um senhor, eu lembro, chamado Luderites, que me falou de uma namorada, que não era a Dona Mafalda, uma namorada anterior do Érico, lá em Cruz Alta. Enfim, foi muito bom Cruz Alta, nós pegamos peças do que seria depois o museu, hoje em dia não sei como estará, e o Agimo, que era um belíssimo fotógrafo, fez umas fotos um pouco simbólicas, nós pegamos a máquina de datilografar dele e fotografamos assim, ao ar livre, ficou muito bonita, as fotos ficaram muito bonitas. Voltei para Porto Alegre, continuei, e fomos embora na entrevista. Né? Aí veio um sábado, e eu passei com o Érico, eu me lembro da gente ter ido à Praça da Matriz para fazer as fotos na rua, ele e Dona Mafalda, as pessoas paravam na rua, conversavam um pouquinho, e ele As pessoas reconheciam ele facilmente na rua? Reconheciam, algumas vezes ele estava com um bonezinho, assim, com uma espécie de uma casquetinha, de braço dado com Dona Mafalda, mas as pessoas reconheciam, falavam com ele, e viam que ele estava sendo fotografado, né? Porque eu estava com um fotógrafo, e a gente fotografando ele na rua e tal, bom. Foi uma entrevista muito bonita. Aí, no final disso, era um sábado, eu ia voltar para o Rio de Janeiro nesse sábado de tarde, ele aí me diz, olha, você sábado a gente vai ter toda a família aqui. A Clarissa estava chegando dos Estados Unidos, já com o marido e uns filhos, acho que eram dois rapazes, 2 filhos, eu acho, não me lembro, os da Clarissa eu não lembro, acho que eram 2. E Luiz Fernando com a Lúcia e as crianças, era tudo criança pequenininha, né? Fernanda pequenininha, tudo pequenininho mesmo. E ele o que dizem dele com os netos, hein, Rosa? O que dizem do Érico com os netos, que ele se transformava, que ele adorava brincar com as crianças, né? Adorava brincar com as crianças. Ele falou isso, ele falou num dado momento sobre os netos. Ele realmente estava todo entusiasmado porque ia ter um grande almoço da família, com toda a família, com todo mundo, né? A Clarissa tinha chegado há poucos dias dos Estados Unidos. Então, a gente pôde fazer uma foto muito bonita, que é uma foto de toda a família reunida, né, com os 2 filhos, todos os netos. E aí, no final, ele disse, vem aqui comigo na minha toca. E eu disse, onde é a sua toca? Ele foi dizer, onde eu trabalho. Aqui. Eu fui para o fundo da casa, onde tem aquele banquinho, onde eu fiz aquela foto com ele, e ali debaixo tinha uma escadinha, uma espécie de um subsolo, e ele trabalhava ali. Aí fui lá com ele, e ele disse, olha, aí ele me deu um envelope pardo, aí grosso, aí eu disse, eu fiquei me olhando assim, sem saber o que fazer, no envelope estava escrito para a Rosa. Aí eu abri o envelope, tinha várias páginas, talvez umas folhas, talvez umas 20, 30 folhas por aí, escritas à mão, sem pauta, era um papel, uma folha sem pauta, e ele disse, todo o seu questionário eu copiei e aqui estão as respostas. Uau! As 40 perguntas da Inquisição. Me deu uma emoção. Que era da Inquisição, né? Ele exatamente, um termo do questionário da Inquisição. Aí eu fiquei um pouco assim, eu disse, mas eu tomei tanta nota, aí ele falou, vamos testar. Eu digo, vamos. Aí eu peguei algumas notas que eu tinha tomado para algumas respostas, né? E disse, vamos então cotejar, vamos comparar. E ficamos lá vendo e tal. De fato, graças a Deus, eu tinha tomado nota bem, mas é claro que na hora que ele escreveu, ele desenvolveu algumas frases, ele desdobrou algumas frases, ele foi mais a fundo. Então, realmente, eu digo, bom, então, maravilha, eu vou esquecer, então, as notas todas que eu fiz. Ele ainda pediu para ver mais algumas notas para a gente comparar. Eu comparei, ele foi disse, olha, o que você anotou é exatamente isso, você vai ver que tem frases praticamente as mesmas que eu pus aqui. Só que eu fui além, algumas coisas eu queria fazer uma reflexão mais longa, e aí eu fui além. Eu digo, então tá bom. Então a gente já tinha saído o primeiro volume de Solo dos Clarineta, não? Estava saindo, não tinha saído ainda. Eu vou te dizer por quê. 73 a tua entrevista? Isso foi 73. Em julho. Eu vim para a França. Eu vim para a França em setembro e o livro não tinha saído ainda. Mas é em 73 que saiu o primeiro volume, né, Rafael? Mas eu fiz antes. Ele estava dando, como ele dizia, os acordes finais no solo da clarineta. É o que ele dizia, ele estava dando os acordes finais. Enfim, foi uma maravilha, viu? Foi uma maravilha. Foi e aquela expressão que tu me contasse lá
lá em Paris, no Les Editeurs, que eu achei o máximo, que ele parecia um índio. Como é que tu dissesse? Que ele parecia um... Como é que foi? Porque, no fundo, era ele mesmo, né, que dizia. Né? Teve algum momento que eu perguntei a ele sobre a coisa de um desejo que ele teve, talvez em juventude, que, de modo geral, os jovens escritores, né, os jovens pretendentes a escritores poderiam ter, de serem famosos, de serem conhecidos, de serem reconhecidos. Ele disse que teve isso também, claro, mas, ao mesmo tempo, ele disse, quando começou a escrever, que ele tinha vontade de ficar completamente incógnito e anônimo. Então, ele citava o caso daquele Beethoven, que é aquele que parece que é um enigma até hoje na literatura do século XX, que morava no México, de língua inglesa, porém morava no México. Escrevia um livro, aquele Tesouro de Sierra Madre, eu acho que é esse livro que chamava. E ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia quem ele era, ele nunca apareceu, ele falava com os editores através de um agente, que enfim, também ninguém sabia quem era uma pessoa completamente secreta. E o Érico me diz, quer dizer, eu, no início da minha vida de escritor, eu quis ser assim. Mas aí, quando eu dei por mim, aí ele diz, já era tarde, a minha cara de índio já estava em tudo quanto era revista, em tudo quanto era jornal, enfim, já não dava mais para eu me esconder, né? Mas vocês falaram de política? Como? Rosa, vocês falaram de política? Falamos, sim. Falamos, quer dizer, convém lembrar que em 73 nós vivíamos no Brasil na época do Garrastazu Médici, que era mais um gaúcho, mas esse é um gaúcho que, enfim, que era melhor não ter existido entre nós aqui, que era, na verdade, o auge do momento da repressão, enfim, da ditadura militar, no que ela tinha de pior, que era o desrespeito dos direitos humanos, a falta de democracia, as torturas, as prisões arbitrárias, tudo isso. Evidentemente, eu percebia que o Érico, isso eu percebi, as outras pessoas percebiam, que o Érico não era, provavelmente, um escritor político, ou principalmente político, né? Mas ele tinha uma coisa muito bonita, e eu não pude deixar de perguntar alguma coisa nesse sentido, sobre a função, como é que eu posso dizer, política do escritor. Ele escreveu muito, ele me falou várias coisas bonitas. Primeiro, que ele não... aliás, é uma constante de vários escritores, depois que eu entrevistei, eu posso depois falar disso daqui a pouco, era uma constante achar que a literatura não consegue derrubar nenhum tirano, quer dizer, não é pela literatura. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele contou uma história muito bonita, que é a história onde ele disse que era criança, adolescente, jovenzinho, o pai dele na farmácia, né? Farmacêutico, o pai dele, e entrou uma pessoa com o dedo cortado, o rosto lanhado, e que estava precisando, era mais ou menos o que havia digamos, para dar ponto, né, nessa pessoa, nesse pobre coitado que entrou, era na farmácia, era ali na farmácia. Porque acontecia tudo na farmácia nessa época. Tudo na farmácia. A medicina quer dizer, veio um médico, farmácia, até veio um médico, mas a sala de cirurgia, digamos, era na farmácia. E aí estava escuro, e o pai dele pede para ele segurar uma lanterna. E ele era muito menino, tinha 12 anos, 13 anos, e ele se sentiu imbuído de uma função importante de segurar a lanterna para o pai. Era uma lâmpada elétrica, na verdade. Sim, uma tocha, assim, para iluminar digamos, os curativos. O campo, né? O campo da... Sim, exatamente. E ele ficou segurando o tempo todo. E ele depois o rapaz conseguiu, coitado, saiu meio arrebentado ainda, mas enfim, foi salvo, não morreu, e ele ficou com aquela ideia, mais tarde ele pensou nisso, que o escritor, no fundo, é a pessoa que segura essa lâmpada. Quer dizer, ilumina, né? Ilumina as coisas, ajuda a gente a ver, né? E ele fala uma coisa muito bonita, que na época calou fundo, hoje em dia, se bem que hoje em dia volta, né? As coisas voltam, né? Ciclicamente no Brasil, mas ele diz o seguinte: se não tiver, digamos, se não tiver a tocha grande, se não tiver a lâmpada grande, com muita potência, que seja uma pequenininha, que seja até um toco de vela. Ele fala isso, que eu achei qualquer bonito. Coisa que dê luz, né? Exatamente, mas que a função do escritor é exatamente jogar luz. Aí ele fala nas injustiças sociais, aí ele fala abertamente da coisa política, das injustiças sociais, das arbitrariedades. Quer dizer, aí ele vem
com toda a história, enfim, digamos, do que estava acontecendo naquele momento no Brasil. Ele foi muito, muito, muito correto. Porque a minha impressão que eu fiquei do Érico é que ele era tão humano, quer dizer, era uma pessoa tão maravilhosamente humana, entendeu? Quer dizer, qualquer coisa ele puxava a conversa para o lado humano, para o lado mais que ele reconhecia os erros. É difícil você encontrar um escritor que diga esse meu livro é muito ruim. Ele me disse, acho que era o Saga, que ele considerava, ele considerava o pior livro dele. Ele dizia, por exemplo, que no Solo de Clarineta ele queria fazer, evidentemente, uma espécie de um balanço, né? Mas também uma autocrítica. Então, quer dizer, é muito difícil você encontrar uma pessoa assim, não é muito fácil. Quer dizer, ele me pareceu uma pessoa de um humanismo, de uma empatia com o outro, entendeu? Quer dizer, isso que ele fez comigo, é claro que eu vendo retrospectivamente, eu imagino que ele talvez tivesse medo de que eu não reproduzisse tal qual e que as notas que eu... Se eu tivesse gravado, era diferente. Mas se eu não tiver, eu sem gravar, ele falou, de repente, ela não está tomando notas. Eu era muito garota, realmente, era mesmo. Quer dizer, ele até ficou meio assustado. Então, escreveu, mas, na verdade, era também uma espécie de uma empatia, porque ele preencheu não sei quantas páginas, entendeu? De um lado e de outro, tudo com a mão. Quer dizer, é um gesto maravilhoso. Quer dizer, e para a entrevista, tu chegasse a reler ou ler alguma obra em especial dele? Eu tinha lido naquela época, me lembro, meu pai era um grande leitor do Érico Veríssimo, e meu pai era um grande leitor, embora ele trabalhasse em banco, ele era um grande leitor. E tinha, na época, no Rio, a Feira do Livro, acho que era todo ano, 2 vezes por ano, até perto da nossa casa, em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. E era um programa, depois de jantar, e comprar livro. Sim. E todos os livros, era um outro mundo, né, que saíam regularmente, eram 5, 6 ou 7 grandes escritores brasileiros. Todo ano você esperava o novo Jorge Amado, o novo Érico Veríssimo, o novo Carlos Drummond, né? Era assim os que iam saindo assim todo ano, né? E eu tinha lido naquele momento, por exemplo, eu tinha lido O Senhor Embaixador, O Incidente em Antares, que foi um livro que me impressionou muito. Aquele incrível, que é passado, né? O Prisioneiro. Bom, claro que eu devo ter lido lá no colégio ainda o Olhar os Lírios do Campo. Né? Que é tão tinha O Tempo e o Vento, curiosamente, eu nunca li, nenhum dos três. Mas tem várias passagens no Tempo e o Vento. Tem uma essas coisas dele iluminar ali para o pai fazer os procedimentos médicos. Tem até ele fala de um cirurgião. Tem muitas coisas, obviamente, da experiência pessoal dele, médica, né? O Olhar e os Lírios do Campo tem muito. O Eugênio era médico, né? Ele fala muito, o personagem principal. Isso, né? Era médico, exatamente. Tinha aquelas ele coisas. Ele contou uma outra coisa curiosa sobre a coisa de influência do escritor. Ele contou que um dia ele estava em Portugal e foi a Setúbal. E ele depois conversou assim com umas pessoas e tal, foi convidado para um jantar, conversou e depois apresentou algum livro dele, e depois teve um bate-papo com as pessoas assim lá de Setúbal, o pessoal conversando com ele, e teve um senhor que perguntou para ele: o senhor acredita na literatura sendo capaz de mudar o destino de alguém? E ele disse: não, eu não acredito. Aí esse senhor português disse para ele: olha, eu acho que eu vou contar um caso para o senhor. O meu filho ia fazer engenharia e leu O Olhar e os Lírios do Campo. Sim. E resolveu ser médico, exatamente porque tinha lido o seu livro, ficou maravilhado com a figura do médico e resolveu ser médico. Hoje em dia, está no consultório, muito bem, obrigado. Ele, de fato, ele mudou a carreira profissional dele. E veja que ele fala até em aborto, né? Ele era muito à frente do seu tempo, né? Agora, a igreja não gostava muito do que ele escrevia. Então, sabe? Ele fala isso, ele fala, inclusive, que quando ele chega em Porto Alegre, que eu acho que é Caminhos Cruzados, né? Primeiro tem uma história com um padre, eu acho que um padre faz uma crítica a um livro. Sim, claro, dele, o irmão. Um jesuíta. Leonardo Leopoldo, uma coisa assim, que era uma pessoa muito ligada ao Getúlio, né? E que faz meio que acusa o Érico de ser imoral, de desviar os jovens. Ele fala disso, inclusive de matéria até de ser comunista. Então ele conta que ele vai ver um delegado, isso em pleno Estado Novo também, época getulista, né? Ele vai ver um delegado e o delegado pergunta para ele: mas o senhor, eu ouvi dizer que o senhor é comunista? Ele olha para o delegado e diz: eu ouvi dizer que o senhor é integralista.
Aí cala a boca do delegado, entendeu? O delegado fica quieto, enfim, não fala mais nada. Mas ele tinha uma altivez, né? Ele era uma pessoa... Ele não te deu a sensação de que ele era um grande homem ao mesmo tempo, porque às vezes o escritor e o indivíduo não são tão parecidos, aí é que né? tá. Deu. Ele, como criatura humana, como ser humano, era uma pessoa absolutamente maravilhosa, maravilhosa. Foi a impressão que me deu. E ele tem uma coisa, e ele tinha uma que não era uma falsa modéstia, quer dizer, não era que ele estivesse, digamos, querendo fazer um charme para dizer, eu não sou tão importante assim. Não era. Ele tinha total consciência, por exemplo, na hora que ele fala um dado momento da literatura dele, ele diz: eu sei que na época ele vendia muito já, né? Quer dizer, ele era realmente ele me disse que vivia só de literatura já nessa época. Ele foi um dos primeiros a viver de literatura no Brasil, né? Então, ele realmente vendia muito, mas ele diz: eu sei que eu não tenho propriamente, eu não sou um escritor muito inventivo, no sentido que eu não estou inventando uma nova linguagem, um novo estilo. Agora, se eu me definisse como escritor, eu diria que eu sou engenhoso. Era a palavra que ele usava, ele dizia: eu sou engenhoso. E, de fato, os livros dele, as histórias, por exemplo, aquele do incidente em Antares, que é aquele que os defuntos os sepultos, né, que saem pela cidade, é muito engenhosa aquela história. E tem até ele era um ótimo desenhista, né, Rosa? Ele foi ilustrador também. O Érico foi ilustrador também. Ele tem eu acho que o Rafael deve saber também, ele tem tipo de uma planilha para incidente em Antares, que ele tem todo o planejamento físico das ações, assim. Ele que desenhou tudo. Ele começou ele desenhava, na verdade, até ele desenhava, na verdade, os rostos dos personagens. A cidade de Santa Fé, do Tempo e o Vento, ele tem um esboço também, uma espécie de mapa das fachadas de alguns dos prédios significativos do Tempo e o Vento, dos rostos das personagens. Ele tinha muito essa coisa do visual mesmo. A gente percebe até pela modo de escrever, como a Rosa destacou, que não é realmente muito inventivo no plano da linguagem, mas as descrições dele são extremamente visuais. Eu agora me lembrei de uma coisa. Ele dizia que, no início, ele foi chamado por alguns críticos de romancista cinematográfico. E isso como uma forma pejorativa, não era um elogio, Mas ele gostava muito de cinema, ele gostava de cinema. Então, mas no início era um comentário pejorativo, como quem diz, ele apenas está descrevendo as coisas que vê. E aí eu me lembro que ele dizia, ele falou assim: mas, na verdade, de fato, eu gosto muito de ser como se eu fosse uma câmera de cinema. Quer dizer, eu não acho mal. Aí ele diz, inclusive, até porque o cinema, hoje em dia, é um elogio você dizer que alguém está escrevendo como se fosse para cinema. Então, eu tenho uma sensação, às vezes, de que eu sou uma câmera de cinema e que quero, de fato, mostrar aquela realidade toda. Tem descrições na obra dele que é isso mesmo. Aquela em Olhai os Lírios do Campo, que ele está com os colegas de faculdade e o pai, que era humilde, era um alfaiate, cruza com ele no centro da cidade com um pacotinho de roupas que ele estava entregando para os clientes. Agora estou me lembrando. Ele não fala com o pai. Imagina que cena forte. Isso é cinema. A gente enxerga a cena, né? Eu acho que a relação dele, falando nisso, a relação com o pai, eu acho que foi complicada. O pai abandona a família, né? E ele diz, realmente, ele diz: o convívio com meu pai foi muito pequeno, foi relativamente curto, e a pessoa que me passou, digamos, que era forte lá em casa, era minha mãe, que não tinha nem o curso primário, aliás, só tinha o curso primário, mas era uma pessoa... Ela foi ser costureira para sustentar a família. Aí que ele tinha essa coisa da perda do lar e da busca do lar. E ele falou disso na entrevista, quer dizer, era um tema dele, era uma preocupação. Tem uma outra coisa que eu não sei aonde que está escrito, que é ele querendo entregar para o pai alguns pertences do pai quando o pai vai embora. E é uma coisa tão intensa, porque o pai abandona a mãe e os filhos, aí ele até para de estudar, né? Ele volta para... Eu acho que ele volta porque ele estava em Porto Alegre, estudando até... O inglês dele era porque ele estudava numa escola que era de professores vindos dos Estados Unidos. Por isso que ele traduziu várias obras do inglês para o português na Globo. Mas ele volta, ele não se forma, né?
O Érico não tinha curso superior. Ele voltou para ajudar a mãe. Depois é que ele vai para Porto Alegre trabalhar na Editora Globo. Mas interessante isso. Ele falou do pai para ti, eu li anos depois, sem saber que era dele, depois é que eu fui notar, o Contraponto do Huxley, depois eu vi que era a tradução dele, né? Era um livro assim, muito conhecido que ele traduziu. E depois eu estava vendo, ele tem várias traduções. O Contraponto ele influenciou tanto, esse trabalho de tradução, isso é interessante, a Rosa, que trabalha com isso, certamente vivencia isso na própria pele. Como se debruçar sobre um texto alheio e verter para um outro idioma é uma experiência de reconstrução literária, antes de mais nada. E quando o Érico teve essa tarefa, né, de traduzir o Contraponto do Huxley, esse exercício, digamos assim, da tradução tanto influenciou ele que ele basicamente usou a mesma estrutura, essa do contraponto, para o Caminhos Cruzados, o livro dele, o romance dele. Então, é muito interessante notar como a função do tradutor no Érico, isso é bem patente, troca figurinhas com o escritor, como não podia deixar de ser. Mas você sabe, Rafael, eu acho que o tradutor é quem melhor conhece um livro de uma pessoa, quer dizer, de um autor. Um dia eu brinquei, eu digo, acho que era um autor, enfim, um homem casado, eu disse, acho que nem a sua... Uma vez eu brinquei com uma pessoa que eu conhecia, eu digo, acho que nem a sua mulher conhece tão bem o seu livro como eu conheço, porque a gente tem que traduzir todas essas palavras, né? Quer dizer, eventualmente, se você está lendo, não sei, até um Huxley, se você tem duas palavras, você não sabe o que diz, você pula, vai embora. O tradutor não, né? A gente tem que traduzir literalmente dar uma solução, tudo, né? Tem que dar um destino. Aí você vai entrando no digamos, e não me espanto isso dessa que você está falando, dessa técnica, digamos, do mesmo esquema, digamos, estilístico ou de história do contraponto, porque, de fato, você fica impregnada, é muito tempo que você leva traduzindo, né? Então, você fica um pouco impregnada daquilo e acaba, sem querer, aquilo, numa pessoa que tem aquele talento literário que ele tinha, aquilo vai somando na cabeça, mas, de repente, sai uma coisa aqui, aquilo lá, é bacana isso. Isso me lembra muito uma fala da minha querida mestra, professora aposentada aqui da URGS, do Instituto de Letras, a Léa Mazina. Ela sempre diz e repete como um mantra, né? A literatura se alimenta de literatura. É isso mesmo. O sujeito traduz, fica impregnado e uma hora tem que exorcizar e botar para fora esse negócio. Agora, Rosa, dessas entrevistas que tu deve ter feito ao longo da tua carreira, então, o Érico, nessa hierarquia, foi uma coisa impactante para ti como profissional, como leitora, como ser humano, assim? Foi uma coisa impactante? Foi muito impactante. Eu vou dizer para você com a maior sinceridade, eu acho que o Érico me inoculou, digamos assim, com um bom vírus, né? Que é esse de gostar de entrevistar escritores. Eu acho que das grandes satisfações que eu tive no jornalismo foram as minhas entrevistas com escritores. Porque, no fundo, eu acho que os escritores são... Eu não quero romancear, eu não quero romantizar, desculpe, os escritores, mas, e até porque há de vários tipos, felizmente, mas, de modo geral, eu sempre achei que eles eram meio criaturas únicas, entendeu? Quer dizer, eles são uma espécie de um ente que tem uma capacidade de dizer as coisas, de ver as coisas, que até intimida, quer dizer, é muito forte essa relação com o escritor, e, de fato, quando eu cheguei, eu entrevistei o Érico, foi, digamos, um farewell, digamos, do Brasil, porque eu entrevistei o Érico em julho, e 2 meses depois eu estava chegando na França. Eu cheguei na França em setembro de 73. E fui trabalhar na Manchete, eu vim como correspondente da Manchete, fiquei um tempo na Manchete, depois eu saí, o Adolfo Bloch me despediu, a redação. Sim, aquela turma, né? Nós éramos 3 na redação, fomos despedidos, e eu fiquei uma época sem trabalhar, quer dizer, sem trabalhar em jornal, e depois começou a revista Isto É, e eu peguei mais outros 10 anos de correspondente do Isto É. Tinha o dia a dia, que, embora fosse revista, eu também teve uma época que eu fiz um jornal também, era sempre pesado, eu viajava bastante, mas eu sempre estava de olho digamos, em tentar entrevistar um escritor. Mas diga uma coisa, antes disso, Rosa, acho que foi o Zé Mário Pereira que me contou. É verdade que tu entrevistaste o Salvador Dalí?
O Dalí, sim, sim, mas o Dalí era muito louco. O Dalí, eu entrevistei umas pessoas. O Dalí foi o seguinte: foi, na verdade, uma entrevista que eu diluí em outra matéria. Na época, você não está sabendo, né, Figo? Não está imaginando que isso depois vai ser assim, um valor imenso, mas eu diluí numa outra matéria, era uma matéria grande sobre as artes em Paris, sobre o renascimento de artes, e na época do início do Mitterrand, e foi meio diluída. Como, por exemplo, o Nureyev, eu também entrevistei o Nureyev. Eu fui vê-lo no Opéra, e no final eu estava até com 2 amigos meus do Rio de Janeiro, nós fomos lá, eu entrei ali nos bastidores, fui ao camarim, e fiz uma... Mas foi uma entrevista pequena, que também se diluiu numa outra matéria. Então, quer dizer, eu não tenho mais a entrevista do Nureyev em si só. Mas o Dalí era muito louco. O Dalí devia ser uma loucura a entrevista. Agora era um pouco... Como? Tem que tu conversasse com o Dalí. Pois é, não, então, era um pouco, ele um pouco querendo, digamos, era uma figura curiosa, porque ele queria mostrar que era ainda muito visto, muito comprado, mas já não era tanto, já isso foi lá para 83, por aí, 82, 3, por aí. E ele estava, mas ele é uma figura, quer dizer, estava a Gala, a mulher dele ainda estava viva, num cantinho, muito magrinha, muito pequenininha, assim, sentadinha numa cadeira, foi no Hotel Meurice, ali Sim, no Rue de Rivoli, né? E ele desce com aquele panache, né? aquele bigode, aquelas roupas muito engraçadas, muito divertidas e tal, e ele começa a falar, mas sem parar, um francês muito engraçado, porque ele tinha uma pronúncia muito forte, ainda espanhola, né? E ele começa a falar, mas na verdade ele queria mostrar que a obra dele ainda era muito valorizada. Era um pouco isso. Mas não foi não me deu a sensação assim de ter feito uma grande entrevista, curioso. Eu fiz algumas que eu gostei muito de ter feito. Por exemplo, eu fiz para a época da Manchete, eu fiz uma que eu adorei fazer, que tinha um perfil, como é que eu posso dizer, nessa coisa do humanismo, da empatia, das histórias, da vida. Parecia até o Érico, quer dizer, que não era o mesmo tipo de literatura, mas foi o Georges Simenon. Ele morava em Lausanne, e eu peguei um trem aqui de manhã com o fotógrafo, fui para Lausanne, passamos o dia inteiro na casa dele, praticamente, e foi uma entrevista longa, de várias horas também, e voltamos de noite. E foi uma entrevista linda, linda. Essas entrevistas com escritores, eu devo ter feito umas 15, 20 por aí, que eu considero boas. De cada um eu guardo um detalhe, né, o Gilberto. O Simenon, eu me lembro que ele estava sentado numa poltrona, com um cachimbo, assim, que ele, de vez em quando, o cachimbo praticamente apagado o tempo todo, mas ele ficava com um cachimbo na boca, de vez em quando batia assim no cinzeiro e tal. Aí ele falando sobre a quantidade de coisas que ele já tinha escrito, a produção dele, que era inacreditável, ele tinha escrito quase 200 títulos, era uma coisa de louco. E ele, uma hora, ele abre as mãos e diz assim: olhe meus dedos, as pontas dos meus dedos estão amassadas, de tanto que eu bati a máquina. Quer dizer, de cada um eu lembro, entendeu? Uma história assim. Eu entrevistei o Romain Gary, também, quando fiz uma entrevista longa também, e o Gary, eu me lembro da angústia dele, era uma pessoa que me parecia muito angustiada, e falando assim um pouco, na época ele não tinha ainda, depois ele teve um desdobramento, que ele próprio criou um outro escritor chamado Émile Ajar, e ele escrevia às vezes com um nome, com o outro, teve prêmios com um e com o outro, na época não tinha ainda isso. Quer dizer, tinha, mas ninguém sabia que era ele, né? Sim. E ele estava um momento ele falando dos dissidentes que chegavam. O Sakharov tinha acabado de chegar, tinha vindo para cá, o Solzhenitsyn já estava publicando o Arquipélago, o Gulag, e ele dizia, ele foi assim: não me venham esses agora. Ele falava bravo, ele é de Vilnius, né? Ele é da Lituânia. Ele falou: não me venham com essa história de que a gente está precisando de dissidentes para saber o que se passa na União Soviética, o que se passa na Sibéria. Mas ele falava com uma espécie assim de quase um dedo em riste, entendeu? Sim, e eu ficava meio assim, enfim. Esse eu gravei, esse está gravado. Mas eu de cada um eu lembro. Eu entrevistei o Ernesto Sábato, por exemplo, que era, aliás, muito amigo do Celso. Sim. E foi um reencontro muito bonito, porque eles não se viam há 20 anos.
e se reencontraram, foi muito bonito, foi lá em Biarritz, eu fui a um festival de cinema em que o Sábato estava, e o Celso veio comigo de príncipe consorte, né? Eu levei ele de príncipe consorte. Falando em Celso e as correspondências do Celso, tu publicasse, né? Publiquei, um livro sobre as correspondências. digamos, um pingo d'água, né, Gilberto? Ah, mas deve ter sido uma coisa incrível, né? É imensa, é imensa. Pra você ter ideia, quer dizer, eu comecei a leitura, né? Pelas cartas do exílio. O Celso foi exilado, quer dizer, ele chegou aqui no final, quando ele foi cassado pelo golpe militar de 64, ele vai para o exílio, passa um ano nos Estados Unidos e vem para a França. E aqui ficou até a gente voltar para o Brasil. Quer dizer, até ele já foi retomando lá para 82, 83, por aí. Depois a gente vai de vez para o Brasil. Nesses, grosso modo, 20 anos, de 64 a 84, as cartas dele estavam aqui. As cartas que ele recebe e as cartas que ele envia, não evidentemente todas, mas eu li tudo, Gilberto. Mas era uma quantidade enorme, não? Imagina, eu devo ter lido umas 15 mil cartas. 15 mil cartas? Aqui, as do exílio são umas 10 mil por aí. Ele recebia, em média, umas 400, 500 cartas por ano. E ele tinha cópia de papel carbono, né? Aquela coisa de antigamente, papel carbono. Sim. Ele tinha, digamos, umas 100 cartas para... Conta alguma carta interessante. Conta alguma carta que tu acha. Conta alguma coisa de alguma carta. Olha, tem correspondências que eu acho uma maravilha. Quer dizer, para você ter ideia, eu selecionei 300 cartas e de 80 correspondentes, 80 interlocutores, digamos, né? Me interessaram... O Antônio Calado, né? Eu me lembro do livro. Tem muito. O Antônio Calado tem uma carta bonita. Eles se conheceram desde quando o Celso foi para Cambridge, em 58, eles se conheceram lá. Depois Celso voltou para Cambridge para ser professor, também Calado estava lá. E eles ficaram muito amigos em várias fases da vida, né? E tem uma fase bonita já, o Calado era um pouco mais velho do que ele. Pouca coisa, uns 2, 3 anos, mas era um pouquinho mais velho. E tem uma carta de Calado bonita que ele diz... eles falam sobre a senectude. Celso tinha acabado de ler um livro do Bobbio chamado exatamente Senectude. Sim. Então, ele escreve para Calado e tal, e falando, e Calado diz, olha, Celso, eu estou chegando aos 80 anos e, de fato, não dá mais para ver, quer dizer, não dá mais para sair com o barco a motor. Tem que ser agora no remo. Mas é muito bom que seja no remo, porque a gente vê o fundo do mar, a gente vai devagarzinho. Sim, vai mais lentamente, né? Exatamente, vai mais lentamente, mas vai vendo a marola, vai vendo o fundo do mar, os peixinhos, quer dizer, tem umas cartas dele muito bonitas. Tem muita carta dele interessante, quer dizer, entre os brasileiros, tem as cartas com Darcy, são lindas as cartas com Darcy Ribeiro. Ele vai com o Tiago de Mello, tem com o Tiago de Mello. Tiago tem muita carta, muito bonitas as cartas. Tem ali umas cartas da época de exílio, em que ele vai acompanhando, digamos, os exilados, né, que vão pelo mundo afora. Darcy morou em vários países, foi para o Uruguai, depois vai para a Venezuela, vai para o Peru, vai para o Chile. Tiago também, Tiago estava morando na casa de Neruda, né, quando tem o golpe, né, estava no Chile. Depois, quando tem o golpe do Chile, ele vai para Buenos Aires. Depois vem para cá. Tem uma carta do Tiago de Mello que ele está, acho que em Buenos Aires, está mal de dinheiro e pede uma ajuda, não tem? Tem umas coisas assim, né? Havia uma solidariedade muito grande, né, entre os exilados, e Tiago tem uma hora que ele está ruim de dinheiro. Sim. E ele está saindo ele já tinha saído recentemente e tinha feito uma cirurgia de coração. Ele diz que a cirurgia se passou muito bem, mas os remédios eram muito caros, os remédios que tinha que tomar depois. Aí pergunta se Celso podia fazer, enfim, não havia Pix na época, né? Demorava. O dinheiro que o Celso mandou para ele, que eu não sei quanto seria, mas mandou, mas demorava, não havia, claro. Né? Não era fácil você mandar dinheiro de um banco para outro. Do dinheiro. Exatamente. Então, quando o Tiago recebe o dinheiro, escreve para Celso dizendo, olha, que te agradeço muito, foi uma maravilha você mandar o dinheiro, mas a verdade é que quando esse dinheiro chegou, eu já não estava precisando. Então, eu dei para outro exilado. Já repassou, então? Ele repassou o dinheiro para outro que estava mais precisando. Solidariedade, né? Mas isso havia muito. Tem uma outra carta correspondência com o Fidel? Tinha com o Fidel, né?
Com o Fidel tem, o Fidel tem mais uma correspondência para Celso para lá, para viajar e tal, e curiosamente o Celso nasceu no dia 26 de julho, que é o dia de Moncada, né? Quer dizer, é o Dia Nacional de Cuba também, 26 de julho, né? Então tem uma carta do Fidel que é engraçada, porque ele convida Celso para estar em Cuba no dia 26 de julho, claro que ele não sabia do aniversário de Celso, ele diz para Celso ir lá porque vai ter a comemoração da data pátria e tal, e o Celso acaba indo e diz: eu comemorei meu aniversário com o Fidel e tal, mas claro que o Fidel não sabia, né? Não tinha porque saber, né? Agora, Rosa, me diz uma coisa. Aí, mais recentemente, tu está em Paris trabalhando e tu recebes um convite do Mário Sérgio Conte para traduzir uma parte do Em Busca do Tempo Perdido, é isso? Essa é a história? É isso, basicamente isso. Esse projeto é do Mário Sérgio Conte, que há alguns anos apresentou para a Companhia das Letras esse projeto de retraduzir a recherche, né? Todos os volumes, 7 volumes. Todos os volumes. 7 volumes. Bom, esse projeto foi andando, eu continuava a trabalhar para a companhia, mas eu não tinha nada a ver, quando, em 2019, o editor da companhia, o Otávio Marques, me chama e, evidentemente, conversou com o Mário Sérgio primeiro e perguntou, porque é um projeto gigantesco, né? Claro. Absolutamente, enfim, caudaloso, né? Para dizer o mínimo. Aí perguntou se eu queria fazer, eu topei, e então nós combinamos: o Mário faz um, eu faço o outro, cada um assina com o seu nome, cada um faz o seu, né? E o Mário está acabando primeiro, o Swan, eu já estou com o segundo pronto, que são as Jennifer. As raparigas em flor. Que não vai ser raparigas. Não vai ser rapariga. Rapariga é no tema do Mário Quintana, né? Ele usou rapariga por causa de, acho, o termo português se usava rapariga. É curioso, né? Não é no mau sentido, né? Porque não, mas é curioso porque eu achei que se falava menos no Rio Grande do Sul o termo rapariga. No Nordeste ele usou do termo de Portugal, assim. Isso, não tem Portugal eu sei que fala. Mas a minha não será rapariga. Em flor. A sombra das raparigas em flor. Serão as moças em flor. Agora, é a tradução mais difícil? É a tua tradução mais difícil ou tem outras mais difíceis assim que tu já pegaste? Olha, Guilherme, é difícil dizer. Guilherme é meu filho. Muito obrigado pelo elogio. Tu disseste Guilherme. E a de Gilberto, desculpa. O Rafael, quando um pai recebe o elogio de que estão chamando pelo nome do filho Guilherme, é a realização. Gilberto, não, é um elogio, coisa boa. Tu conhece bem o Guilherme. Dois Schwartzman na minha frente. Tu conhece os dois Schwartzman. Desculpa, Gilberto. Não, é o seguinte, eu não sei se... Quer dizer, uma tradução tem vários níveis de dificuldade, né? Quer dizer, tem umas que têm um vocabulário muito difícil. Já me aconteceu, eu traduzi o Celina, por exemplo, tem muito jargão de época, tem muita gíria de época, quer dizer, você atravessa, mas eu digo, mas é difícil. Outra tradução muito difícil que eu fiz foi o Montaigne. O Montaigne, pelo fato de ser os ensaios de terem sido publicados em 1580, por aí, quando o francês ainda não era sequer a língua oficial do reino, da corte, né? Era ainda o latim. E era uma mistura, e o próprio Montaigne, que era do sul da França, era gascão, ele fala uma mistura ali de gascon, latim, francês, não é fácil, não é muito fácil o Montaigne. O Proust é outra dificuldade, quer dizer, não é dificuldade de vocabulário, é o estilo de Proust, quer dizer, o estilo de Proust é muito bonito, mas é muito desdobrado, enrolado, enroscado, a frase vai, volta. Tem frases enormes. São frases imensas. Eu caí numa, agora eu estou fazendo o Guermantes, né? Caí numa outro dia que tinha 26 linhas. Você vai, volta, daqui a pouco você volta para trás, você chega na 22, você diz, cadê o sujeito? Aí você volta lá para trás, dá marcha ré, entendeu? Quer dizer, é uma dificuldade de outra ordem, quer dizer, não é o vocabulário. É você conseguir... E o nosso querido Mário Quintana, que pela Globo traduziu os 4 primeiros volumes, né? Depois foi uma bandeira. É um herói. É um herói, né? É um herói, total, um herói, porque, evidentemente, eu hoje tenho muito mais ferramentas, qualquer um de nós,
do que o Mário na época, o Mário Quintana, Claro. Evidente, que são mais dicionários, tem as internets todas com tudo que você quiser, tem as pesquisas que foram feitas sobre Proust, né, desde então, claro. Né, você hoje em dia você conhece muito mais o autor. A tradução dele, eu fiz várias retraduções nos últimos anos, eu retraduzi vários clássicos, digamos assim. Eu retraduzi alguns Balzac, Stendhal, Flaubert, enfim, La Rochefoucauld. Quer dizer, eu retraduzi alguns. A minha técnica, digamos assim, na retradução, é não olhar a tradução anterior. Quer dizer, o Borges dizia que quando você retraduz, você traduz contra alguém, que é o tradutor anterior, né? Sim, claro. Mas eu acho que não é isso. Quer dizer, eu acho que ele teve a oportunidade de traduzir e agora eu vou ter outra oportunidade de retraduzir. Eu sou das que acham que as traduções envelhecem, que as traduções são feitas, digamos, um pouco com vocabulário que é o nosso, né? Quer dizer, a gente fala com o vocabulário da sua época, né? E com isso as traduções envelhecem. A do Mário Quintana, quando eu comecei o Jeanne Fils en Fleur, eu estava no Brasil, foi 2019, eu comprei em papel, né, a edição, esse volume da Globo, Sim. Que dizia que tinha sido revista, enfim, não me lembro. Que era verde clarinha, assim, né? Com aquela capa ou era azul verde clarinha, não lembro. Mas o livro eu sei que é um tom claro. O livro está lá no Brasil. Eu não li, mas num dado momento, eu tinha feito mais ou menos a metade do livro, eu fiz umas 10 consultas em momentos em que eu achava complicado a tradução. Sim. Eu digo, vou ver como é que ele resolveu. Na verdade, e de modo geral, nós resolvemos cada um de um jeito. Mas isso é natural, eu acho que teve duas vezes que nós resolvemos. E tem uma outra coisa que eu acho que a tradução que eu comprei, portanto, deve ser das mais recentes, talvez tenha sido reeditada, ela dizia que ela tinha sido revista por alguém, era uma mulher, mas eu não me lembro o nome da pessoa. Sim. Tinha sido revista por alguém. Mas a revisão não foi ao fundo, a revisão foi talvez de uma vírgula, de uma palavra que sumiu, alguma coisa assim, porque, de fato, não foi ao fundo. O que eu noto, quer dizer, a tradução do Mário Quintana é muito bonita, Sim, ele tem de um poeta. É um exatamente, poeta, né? Não é à toa que você tem um poeta tradutor, é uma beleza, e porque a fala de Proust, não sempre, não é sempre, mas a fala de Proust tem uns toques poéticos muito bonitos, que nem sempre é fácil você restituir, né? Ao mesmo tempo, é claro que o Mário Quintana conhecia talvez um pouco menos o francês do que eu conheço, e até porque passaram esses anos, né? Sim. Então, às vezes, tem, digamos, uma coisa um pouco que não é exatamente assim, mas um pouco importa. Quer dizer, foi a tradução dele, é belíssima, é muito bonita. E foi a entrada do Proust, entrou pela tradução dele, né? Claro, o acesso das pessoas no Brasil. Claro. E pelo que a gente vê, quer dizer, a imensa maioria dos brasileiros que leram Proust leram a tradução dele, né? Então, é verdade, Rosa, é muito bonita a tradução. Diz uma coisa, é verdade, Rosa, que nem em Portugal havia sido traduzido, que o Portugal também recebeu a tradução através da Globo daqui. Isso me contou uma pessoa. Olha, eu não sei. Eu sei que a primeira tradução do Proust, quando ainda ele estava vivo, foi para o espanhol. Não, eu digo em português. Pois é, não sei. Eu sei que me para o espanhol disse que teve, a primeira tradução para o português é brasileira, que é do Quintana. Bem que interessante. E ela foi até porque a Globo vendia muito em Portugal. É capaz. Ao mesmo tempo, você vê que é curioso, porque na Catalunha, o catalão é uma língua falada, sei lá, por 10 milhões, 15 milhões de pessoas, se tanto, não chega a tanto, eles já estão na terceira tradução do Proust. Bom. Quer dizer, é curioso, porque é uma língua que só catalão vai ler, né? Quer dizer, mas até que nós não estamos tão mal, né? Porque a tradução acho que o Mário Quintana é 48, 47 48, que começa. 49, então é uns 20 anos depois 15, 20 anos depois do original, ou seja, não estamos tão mal assim. Rosa, nós estamos chegando. Claro que não. Nós estamos chegando perto do final do nosso tempo. Eu vou passar depois a palavra para o Rafael, mas eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: se tu tivesse que traduzir alguém nesse universo todo, desculpe, que tu entrevistar, traduzir, não, entrevistar uma dessas figuras maravilhosas da literatura universal, qual é o primeiro nome assim que te viria, uma fantasia que tu tenhas com um autor assim para uma entrevista?
Balzac. Eu levaria o Balzac para les éditeurs. Nossa, a gente ia contar muita história. Ia conversar com ele horas. Muito, muito, muito. Balzac é uma maravilha, é uma maravilha. E eu ia fazer umas 100 perguntas para ele. Realmente, Balzac, para mim, é fascinante. Me diz uma. Montaigne, eu gostaria também. Montaigne. Mas o que eu ia perguntar para o Balzac dessa Stendhal, não. Stendhal não me diz nada. Sim. Flaubert, talvez. Flaubert. Desses franceses do século XIX, Céline, eu acho que ia ser muito tensa a conversa. Acho que eu não queria entrevistar o Céline. E ele, como pessoa, não era dos mais fáceis, Céline, né? Era meio... Não, pelo contrário, era muito difícil. Ele tem suas dívidas com a história, né, o Céline? É o contrário do Érico, né? Que o Érico, o ser humano e a obra são próximas, né? Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que o Érico tem que ser relido, viu? Quer dizer, eu até peguei, eu vou ler para você aqui um pedacinho que eu peguei da entrevista dele, se eu achar, porque eu estou aqui no meio de um monte de aba aberta, que é uma coisa, acho que achei aqui, é uma coisa que ele fala bonita sobre a coisa da, como é que eu posso dizer, do poder da literatura, né? Que ele diz o seguinte aqui: num dado momento, eu falo para ele, eu pergunto para ele sobre a frase do Camus, que dizia que o escritor é uma testemunha da liberdade, né? Sim. Aí eu pergunto para ele, com a arrogância dos 20 anos, a petulância dos 20 anos, eu pergunto para ele, ainda chamo de você, mas eu não chamei de você, não, isso foi a manchete que pus, eu chamava de senhor. Você tem sido uma delas? Bom, enfim, aí Sim. Ele diz que ele tem usado e abusado dessa frase do Camus, e ele diz, tanto o escritor como o homem que sou tem procurado seguir seu espírito na vida e na literatura. Isso também aparecerá nas memórias e tal. Mas o que ele quer dizer, o finzinho que ele diz bonito, ele diz assim, o que importa é o homem, seja qual for a cor da sua pele, a sua religião, o seu partido político. Eu não vejo o futuro apenas sob seus aspectos apocalípticos, o que eu acho que, neste exato momento, tem muito a ver, né? E aí ele diz o seguinte, a capacidade humana de sobreviver é fabulosa, como tem sido a de inventar, esperar e lutar. Descobri num poema de Paul Éluard um verso que daria uma epígrafe esplêndida para uma biografia da raça humana, Le dur désir de durer. Achei tão bonito, tão bonito, quer dizer, essa espécie de profissão de fé, né, que ele faz na humanidade, entendeu? É tão bonito, de vez em quando você volta... Tu falasse no Camus e no Érico, tu sabe, quando o Camus veio ao Brasil, ele deu um pulinho em Porto Alegre. Ele não gostou de Porto Alegre, o Camus. Aliás, ele não gostou do Rio também, acho que ele estava embirrado. Quem fez a apresentação foi no Instituto aqui de Artes, foi o Érico Veríssimo. Que maravilha! Ele não gostou de Porto Alegre, falou, o Camus disse que não gostou, era uma noite chuvosa, e Porto Alegre era muito polarizada, como hoje, né, na política. Então, tinha aqueles que amavam o Camus e os que odiavam, para variar, né? E ele gostou porque o Érico faz menção. Quando o Érico apresenta o Camus, ele diz que nós também tínhamos os nossos Dr. Rieu, o personagem do Camus na Peste. Então, ele viu que o Érico era uma pessoa diferente. Rafael, tu não queres fazer algumas perguntas, alguns comentários? O Rafael é uma pessoa encantadora, Rosa, tu tem que conhecer ele mais. Eu vou aí. Rafael é especial. Eu gostaria muito de ir lá tomar um cafezinho, tomar um vinho com a Rosa em Paris. Mas acho que é mais provável ela aparecer em Porto Alegre antes. De qualquer modo, Gilberto, seguindo também os nossos protocolos, eu quero trazer aqui 2 comentários que o pessoal da audiência colocou lá nos comentários do YouTube, e que são bem interessantes, e transmitir uma pergunta para a Rosa. Primeiramente, para você ver a qualificação da nossa audiência. O Iraci José Marim observa com muita propriedade que a história da lâmpada elétrica que o Érico segurou na sala de operações da farmácia, ela é narrada pelo próprio Érico no solo de clarineta, volume 1. Ele, inclusive, foi conferir na quarta edição, está na página 45, para quem quiser ver mais de perto. Aí temos aqui um recado da Ângela Nascimento. Ela diz assim, eu, aos 11 anos, conheci o Rio Grande do Sul pela obra O Tempo e o Vento. Li os 7 volumes emprestados da Biblioteca Pública de Pernambuco. A bibliotecária ficou impressionada. Isso mostra, né, a envergadura que o Érico atingiu como escritor nacional, assim como Jorge Amado, como Drummond, como a Rosa bem destacou. E agora vem a pergunta.
O Wilson Rodrigues te pergunta, Rosa, a entrevista, voltando à entrevista com o Érico, ela está hoje acessível em algum lugar para quem deseja lê-la? Vamos fazer o serviço aqui para o nosso público. O livro, né? Ela está, sim. Em 2019, quando a Companhia das Letras estava reeditando, né, o Érico, houve alguma efeméride, alguma data redonda de algum livro dele. Era os 70 anos do continente, não era? Do continente, né? Então, e aí eu estava na editora um dia em São Paulo e a moça estava comentando isso e tal. Aí eu falei, eu digo, nossa, que engraçado, eu fiz uma entrevista com o Érico, que foi muito bacana e tal, nos idos de 70. Ela aí regalou o olho e disse, nossa, deixa eu ver e tal. Eu digo, bom, você tenta, enfim, ver pela manchete, elas acharam a entrevista, digitaram e fizeram, então, um e-book. Esse e-book chama Palavra Puxa Palavra, né? Que ele foi uma coisa que ele me falou durante a entrevista, numa resposta, e então eles fizeram um e-book que é, enfim, baixável, digamos assim, gratuitamente, está na Amazon. Se você então, entrar na Amazon, Palavra Puxa Palavra. E 2019. Se tiver algum outro Palavra Puxa Palavra, é o Palavra Puxa Palavra em que eu estou com o Érico sentadinha ali no banco da... É a fotografia que eu mencionei, dos cabelos longos. Cabelo comprido, cabelo comprido. E lá está a entrevista, está toda a entrevista, é muito grande, ela é realmente muito grande, e tem também um artigo que eu fiz, que abre esse livrinho, um artigo que eu fiz quando aquela revista Cadernos da Literatura Brasileira, que era feita pelo Instituto Moreira Salles, eles têm um número dedicado ao Érico. Então, o Franceschi, que era o Antônio Fernando Franceschi, que era o diretor da revista, ele pediu a 3 mulheres para escreverem sobre o Érico. Era Clarissa, eu e a Lígia Fagundes Telles. E eu digo, poxa, então eu vou contar a entrevista, né? Aí contei mais ou menos essas histórias da entrevista, que eu contei um pouco aqui. Então tem um texto meu, assim, um pouco elaborado também, e depois a entrevista, vem a entrevista toda. Rafael... E, sobretudo, eu acho que o Érico tem que ser mais e mais lido, viu? Quer dizer, ele é um grande escritor, ele não é um escritor regionalista, tem gente que às vezes diz, é uma coisa universal. Não é. Universal, ele é realmente universal. Ele, inclusive, me diz um dado momento, ele foi assim, eu não me considero um regionalista, até porque eu uso, curioso que ele brinca, ele foi assim, eu uso no Tempo e o Vento, eu tentei usar o mínimo possível de palavras muito regionalistas, ele aí diz assim, eu não quero ficar longe, aí ele usa uma de brincadeira, diz, não quero ficar longe da minha querência, aí ele usa querência, que é uma coisa bem gaúcha, né? Mas eu acho que o Érico é um imenso escritor, eu acho que ele é, e tem de uma atualidade, umas reflexões, eu acho que é uma maravilha de escritor, viu? O Rafael, olha o oportunismo nosso, com a nossa entrevistada. Essas coisas que tu tens da entrevista, o manuscrito disso, onde é que está? O manuscrito está na minha casa do Rio de Janeiro. É mesmo, Rosa? Sabe que depois, Rafael, de vários cálices de vinho tinto lá no Les Editeurs, eu, assim, já livre de todas as amarras morais assim e sociais, eu cometi assim a indelicadeza de perguntar, Rosa, isso não poderia estar mais bem cuidado numa biblioteca mais próxima ao Érico? E ela ficou de pensar. E nós combinamos de negociar isso. Então, assim, vamos qual é que seria o tamanho do cheque? Deixa eu chegar no Rio primeiro, ver se a minha casa ainda está de pé, porque eu estou muito tempo fora, e eu estou com o apartamento fechado lá, mas está lá no Rio. É muito bonito, viu? O material todo é muito bonito, mesmo se por acaso eu não puder te dar tudo, doar, enfim, fazer uma doação, eu acho que vale a pena, entendeu? Vale a pena nós termos algo disso na biblioteca pública, né, Rafael? É muito bonito, quer dizer, claro. Ele tinha uma letra bonita, o Érico, né? Muito fácil de ler, muito bonita. Nós podemos sonhar, então, Rosa? Nós podemos sonhar com isso? Nós todos podemos sonhar. Rafael, tem mais alguma pergunta? Tem. Eu queria comentar só antes sobre o manuscrito do Érico, que ele combinaria muito bem com o manuscrito do Quintana, que a associação doou recentemente para a Biblioteca Pública. Isso mesmo. Nós encontramos um poema inédito do Quintana.
Em compensação, eu posso doar para vocês, enfim, posso dar. Eu tenho umas 2 ou 3 fotos do Mário Quintana ótimas. Olha aí, nós adoraríamos. Muito boas. Foi quando ele recebeu Ótimo. um prêmio e nós fomos a Porto Alegre e ele tem umas fotos bonitas, ele mexendo com a mão, assim, tem umas fotos muito bonitas do Mário Quintana. Olha, nós estamos de braços abertos, né, Rafael, para receber essas coisas maravilhosas que a Rosa pode nos oferecer. Há alguma outra pergunta, algum comentário final, Rafael? Um comentário também do Armando Nobre Mendes, que eu imagino pelo nome que seja de Portugal e também pelo teor do comentário. Ele diz que leu As Aventuras de Tibiquera. Eu também. Tibiquera. Na verdade, ele é do Brasil mesmo. Ele leu Menino em Belém do Pará, extremo norte do nosso país, e foi quando ele começou a ler. Os países africanos que falam português estão nos assistindo também. Também. Mas, olha, eu vou dizer, esse rapaz eu conheço, ele é filho de um grande intelectual chamado Armando Mendes, que era Amazônia, digamos, e é das pessoas que mais pensaram a Amazônia, o pai dele, Armando Interessante. Mendes. E ele... Agora, tem uma coisa... Por isso que eu acho que o Érico vale a pena realmente fazer edições sem parar do Érico, porque é o seguinte, tem um dado momento que eu me lembro que ele me diz, quando ele fala do regionalista, se ele é ou não regionalista, ele diz, eu fiz tudo em português na língua do país. Ele aí diz uma frase engraçada, ele diz, tem muita gente hoje em dia escrevendo em mineiro, em pernambucano, em baiano, mas eu quero escrever em português. Português, nossa, dando a entender, quer dizer, não há por que não entendê-lo, entendeu? Quer dizer, ele não é, de fato, ele tem uma dimensão muito maior do que um regionalista, né? Ele pode, evidentemente, ele fez aquele afresco imenso do Rio Grande do Sul, da história gaúcha, tudo que vocês quiserem, mas ele tem um compromisso. Inclusive, ele diz uma hora, ele foi dizer, eu gosto mesmo das cidades do homem moderno, nas cidades grandes. E alguns romances que eu fiz poderiam se passar... Acho que aquele que ele cria uma cidade imaginária, Sacramento, né? Ele falou, podia ser em qualquer cidade aquilo. E podia ser em outras cidades. Quer dizer, aí ele diz, às vezes as pessoas dizem, parece que era a dona Mafalda que dizia para ele, quando às vezes tem um brasileiro que escreve sobre Buenos Aires, Roma e outras cidades do exterior, e a dona Mafalda dizia, soa falso, porque a gente nota que ele não tem muita intimidade com a cidade. Aí o Érico diz, mas eu também, se eu escrever sobre o Recife, também vai soar falso, porque eu não tenho intimidade com a cidade. Então, realmente, mas eu acho o Érico um imenso escritor. Viu? É isso que tu disseste, Rosa. Em Olhar e os Livros do Campo, ele fala muito da urbanização da Porto Alegre, começa com as avenidas, Borges de Medeiros, é mais ou menos o que acontece nas grandes cidades, em Paris com o Haussmann, em Nova York. Então, ele traz uma visão urbana, né? O choque da vida urbana com a vida no campo e também as coisas sociais. Eu admiro muito esse lado do Érico, assim, comentando que ele sempre coteja, tem a elite, mas tem a turma que sofre, né? Também que os esquecidos, né? É muito interessante. Eu acho o homem Érico. E ele diz uma outra coisa curiosa, que aí você vê a grandeza dele como escritor, quer dizer, e não à toa, ele foi traduzido em dezenas de países, não é à toa isso, né? E, ao mesmo tempo, ele valorizava imensamente o fato de ter nascido numa cidade pequena. Ele dizia, quer dizer, as imagens, as lembranças que eu tenho de Cruz Alta são muito fortes em mim. Claro que depois eu fui para a cidade grande, fui para os Estados Unidos, para onde você quiser, mas para saber, para fazer... Inclusive, ele disse uma coisa, tipo assim, para fazer uma espécie de uma... Como é que se imbricaram as imagens que eu tenho de infância, de cidade pequena, e as imagens que eu já tive de Porto Alegre, quando aqui cheguei, ele dizia que eu precisaria não fazer uma literatura, mas um ensaio. Mas a parte dele, quer dizer, ele valorizava muito as raízes dele, digamos, de cidade pequena mesmo, quer dizer, as coisas. E ele dizia, ele foi na cidade pequena, a gente descobre mais, como é que ele dizia? O que está atrás do verniz, que às vezes a gente na cidade grande encontra alguém que tem um vernizinho e que, na verdade, esse verniz só visa a esconder o que tem por trás. E na cidade pequena a gente descobre mais espontaneidade. É muito bonito. Ele fala, olha, eu acho o Érico... Eu sou fã de ter muita coisa ainda sobre o Érico, eu não sei quem lê ele hoje em dia, se ele é adotado nas escolas, pelo menos no Rio Grande do Sul, mas eu acho que merece. Viu? Ele se lê muito Érico, assim, né? Ainda se lê bastante, sim. E, Rosa, olha só, o Rodolfo Lucena
que está nos assistindo, ele trouxe Gaúcho? Ele trouxe uma observação muito oportuna aqui. Porto Alegre, agora no mês de março, mais precisamente em 26 de março, completa 250 anos. E sobre esse mote dos nossos 250 anos de capital dos gaúchos, o Rodolfo, gostaria de perguntar, Rosa, isso é sempre curioso de se pensar, como é que era a Porto Alegre que tu conheceste de 50 anos atrás, como foram as tuas impressões desses teus caminhos pela cidade naquela época, e mais, baseado no teu contato com o Érico, com a persona dele, como é que era essa relação dele com Porto Alegre, especificamente? Isso transpareceu nas conversas de vocês? Olha, Porto Alegre transparece nas conversas, mas eu fiquei com a impressão de que é mais, digamos, enraizado, mais entranhado na vida dele as lembranças de Cruz Alta. Agora, porque Porto Alegre passou a ser, digamos, passou a ser uma espécie de objetivo, né? Parece que ele tinha tentado vir 2 vezes para Porto Alegre, ter que voltar para trás, enfim, por alguma razão, porque o pai foi embora. Ele vai estudar em Porto Alegre e volta porque o pai depois ele volta, né? Agora, e aí depois Porto Alegre me pareceu como se fosse assim, uma espécie de trampolim para depois ele ir para o exterior. Agora, era uma cidade, evidentemente, ele, num dado momento, ele diz, eu já moro aqui há 40 anos, eu cheguei com 18 anos, ele considerava a ida dele, mesmo que ele tivesse que voltar depois, ter voltado, ele considerava a ida dele a que ele fez com 18, 19 anos. Que provavelmente a primeira vez que ele põe o pé em Porto Alegre. Mas ele tinha muito orgulho da cidade, Rosa. Tinha a gente andando eu me lembro ali pela Praça da Matriz, por ali, eu me lembro dele, ele primeiro que ele era, todo mundo parava, né, queria conversar com ele e tal, ele andava assim com a mão para trás, assim, e muito assim... Mas a frase dele famosa sobre Porto Alegre, que ele dizia, perguntaram nos Estados Unidos para ele de onde ele vinha, ele disse, de Porto Alegre, a minha cidade tem uma orquestra sinfônica. Ai, que maravilha. Isso é muito revelador, porque isso é um indício muito revelador, né? Uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Com a maior sinceridade, a Porto Alegre que eu conheci naquela época foi mais ali pelo centro mesmo. E curioso, eu fui lá a última vez, tem uns 4 anos, talvez. Eu não acho que mudou muito, quer dizer, é uma cidade muito agradável, mas o que eu gosto mesmo é aquela parte mais central, entendeu? Ali onde vocês o centro histórico, aliás, né? O centro histórico. Ali eu acho uma beleza, viu? Mas eu não conheço, quer dizer, deve ter vários bairros em Porto Alegre novos que eu não conheço. Sim. Eu não conheço, porque eu só fico ali ali no meio da história ali, eu não vou para muito longe. Então eu não de conheço. Fato, esse agora, espaço é uma cidade muito espaço... agradável, eu acho que Porto Alegre é uma cidade... E eu me lembro sempre das feiras de livro, eu me lembro uma vez eu estive aí com o Celso foi feito honoris causa da URGS, da Faculdade da Federal de Rio Grande do Sul, né? Mas ele estava com problema de saúde, ele estava tendo dores cardíacas. Então, nós chegamos aí, houve a cerimônia, enfim, e depois ele achou melhor voltar para o hotel e eu fui à Feira do Livro. E ele estava doido para sair também, mas e pouco depois, de fato, ele infartou. Nós chegamos no Rio. É a maior feira do livro a céu aberto da América Latina. É uma maravilha, maravilha. 1,5 milhão de pessoas. Continua a ter, né? Continua a existir. Claro, ali, né? Claro, e vai continuar sempre. Isso é espetáculo, é um espetáculo. É maravilhoso. Rafael, nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado. Eu sabia que seria assim, que a gente ia ficar com vontade de continuar conversando com a Rosa. Mas, Rosa, nós temos que combinar um segundo encontro através das nossas sessões. Tu tem tanta coisa para contar. Talvez tu pudesse fazer uma sessão só sobre a tua experiência com as entrevistas, com as traduções, ou falar da correspondência do Celso que tu organizasse. Né? Tem tanto... A tua tradução agora do Proust... Tem tanta coisa bonita para a gente conversar. Então, eu queria te agradecer. Quer fazer um comentário final, por favor, Rosa? Não, nada. Não, eu queria te dizer que nós estamos todos encantados. Imenso. Eu sabia que ia ser assim. Eu tinha certeza que essa noite ia ser maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas desfrutaram muito, porque é uma maneira muito agradável de apresentar as coisas da literatura, os olhares, assim. Veja como a gente conversou sobre um grande autor, casualmente gaúcho, falamos sobre traduções, sobre entrevistas, porque entrevista, para nós, uma entrevista bem estruturada é uma arma muito poderosa, né? A entrevista é uma entidade por si só, não é verdade, Rosa?
Tu não acha que uma boa entrevista... As entrevistas são... Eu tenho algumas, agora eu estou juntando essas entrevistas, vamos ver o que vai dar, vou ver se eu faço alguma publicação, porque eu tenho, inclusive, umas inéditas. Tem uma com Cortázar, linda, linda, que nunca foi publicada. Eu tenho umas entrevistas realmente muito bonitas. É claro que sempre fica faltando, né? Quando eu estava aqui de correspondente, eu tinha uma vontade imensa, mas nunca aconteceu. Eu fiz várias demarches, quer dizer, tomei providências, mas não aconteceu. Com o Alberto Moravia, Moravia e o Leonardo Chacha. Eu lia muito Chacha, tinha uma vontade imensa de entrevistá-los, mas não era tudo muito mais difícil, né? Hoje em dia, com um clique de mouse, você chega, né? Você chega a qualquer lugar, né? Mas na época não era assim, era muito difícil. E eu não consegui. Eu fiz várias entrevistas aqui, que eu gostei muito, fiz com Roland Barthes, fiz com Garrido, enfim, fiz várias aqui, com historiadores, com Prodel, com todos eles. Mas, na verdade, essas duas, enfim, quem sabe um dia eu faço assim, algumas outras, né? Vamos ver. Sim. Vamos ver, vamos. Que bom, Rosa, tão bom te ter conosco. Muito obrigada, Gilberto. Rafael, quer dizer tuas últimas palavras dessa noite para a Rosa? Com certeza. Olha só, eu vou aproveitar aqui o comentário do Luiz Antônio Gomes para fazer o meu encerramento aqui nesse encontro agradabilíssimo. Luiz Antônio Gomes exclamou sobre a nossa live de hoje: como é bom assistir e tomando vinho, parabéns. Só faltou o vinhozinho, estava uma delícia, Rosa, muito obrigado mesmo. Estamos todos encantados e a gente vai conversar ainda mais numa próxima oportunidade. Obrigado, Rosa, querida, a gente vai se ver logo, eu tenho certeza. Muito obrigado, querida. E a gente vai... Olha, um grande beijo para ti. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gratidão dos gaúchos e de todos que assistiram, até de fora do Brasil. Muito obrigada. Gostei muito. Grande beijo, querida. Muito obrigado. Leonor te manda um beijo. O outro para ela. Tá bom, então. Um abraço, Rafael.